de Copa América, quais são os jogadores estrelas que não renderam nada na seleção brasileira? Nossa, mas que triste, né? A gente tá começando a Copa América, você já tá querendo falar mal da seleção? Mas é porque é uma Corneta! polêmica. Amaro é corneta, Eu velho, sou não mesmo. possível. Porque assim, ó, é uma polêmica que tá corrente, talvez na data desse vídeo o Vinícius Júnior já tenha feito dobrado o número de gols na seleção dele, mas é uma coisa que as pessoas falam muito, pô, cotado pra ser melhor jogador do mundo e não rende tanto assim na seleção brasileira. É um problema? Assim, temos outros jogadores na história que Sim. passaram pelo mesmo. Sim. Vamos lá. A gente tem uma listinha mais ou menos com 6 nomes. 6 nomes. 6 nomes. Paulo Henrique Ganso. Ganso. Esse Cotado pra ser o Zidane brasileiro, né? Exato. É que assim, todo mundo esperava a convocação dele lá em 2010, lembra? Que foi injusto de não ser levaram convocado. ele. E tipo assim, todo mundo, eu acho que em algum momento já passou pela cabeça do torcedor brasileiro ali que o Ganso ia ser mais do que o Neymar, né? Aham. Porque, tipo, era aquela época que o cara, mano, ele de fato é um maestro. É muito bizarro o que o Ganso faz. Ele tem uma facilidade absurda, uma visão de jogo absurda, mas talvez ele... É difícil falar isso, mas talvez ele não é um cara tão ambicioso, pode ser? Ou é muito injusto essa palavra? Cara, eu não sei, eu tenho uma sensação sobre o Ganso, né? Que tem vezes que eu sou muito fã do Ganso e às vezes eu sou pouco fã do Ganso. Hoje, eu acho que o Ganso é um jogador preguiçoso. Não deu certo no futebol europeu por conta de falta de intensidade. Quem já viu um jogo do Fluminense assim de pertinho no campo, vê que ele é muito inteligente, ele é um jogador que sabe Ele é organizar. diferente. Ele é diferente, mas ele não tem intensidade. Mas é isso. E aí, tipo, você vai falar, ele tá errado? Não, às vezes é uma escolha dele, ele não quer. E tá tudo bem. Mas talvez isso decepcione a gente, talvez, que é Não o que rendeu acontece. na seleção brasileira. Exatamente. Mas é uma coisa importante também dizer que qualquer... Tipo, tem muito atacante que quando perguntado qual jogador você queria que jogasse no seu time? Ganso. Porque o Caleri falou isso recentemente. Queria que o Ganso jogasse, porque pra chegar a bola mais fácil, porque ele tem essa visão de jogo diferente. Mas é isso, na seleção brasileira foi Mas isso. não é né? mais cotado pra seleção brasileira, Não, por exemplo. Tipo, não. porque, por exemplo, seleção brasileira tem uma carência de meio de campo. O Neymar foi o meia da seleção brasileira, que eu não concordo também com da era Tite, o meia Neymar. Eu não acho que o Neymar rende tanto assim no meio ali de 10, mas é porque não tinha opção. E hoje ainda não tem opção. Tipo, enquanto o Luiz Guilherme não for um moleque que tenha barba, pelo menos, a gente não vai ter um meia na seleção brasileira. É muito difícil. A gente tem volantes, a gente tem atacantes e fica ali aquele meia tradicional faltando, camisa 10. Eu acho que o camisa 10 e o lateral são as duas posições mais difíceis pra gente, né? Que a gente tá apenando. Você aí que quiser ter um filho, coloque já na escolinha pra ser meia e lateral. Já Por faz o favor. moleque cruzar na área que a gente precisa. O Brasil está implorando por isso. Mas é isso. Então, tipo, é uma posição que falta pro Brasil. É a carência do futebol brasileiro hoje na seleção. E mesmo assim o Ganso não tem espaço, na minha opinião, pela falta de intensidade. E pensando no mundo animal, no reino animal ali, a gente tá no Ganso, vamos pro Pato. Por que não? Mas aí não é que o Pato não rendeu na seleção brasileira, ele não rendeu na vida. Mas durante a era Milan dele, que ele rendeu alguma coisa, né? Tá bom. Faltou ali na seleção brasileira. Mas é que, tipo, é muito bad falar isso, mas, tipo, o Pato, mano, quando ele surgiu, aquele lance bizarro da lambreta lá, aquele Não, e pai... centroavante completo, né? É isso, só que aí hoje em dia você lembra dele como? Marido da Abravanel. Da família do Silvio Santos agora. Tipo... Joga aviãozinho. Ele é mais conhecido hoje com as coisas extra-campo do que o... Levou a namorada no Vasco em pleno Dia dos Namorados. verdade, a filha do Silvio Berlusconi. E namora com... Não, ele é um cara que gosta de Nepo Baby, né? Ele gosta dos Nepo A Babies. gente tá muito corneta, desculpa, Pato, mas... Mas esse vídeo é um vídeo corneta, né? E pensando no Pato, a gente vai cornetar um cara que vai ser um pouco de polêmica aqui, tá? Quem? Kaká. Kaká, apesar de 3 participações em Copas do Mundo, inclusive Nossa, 2002, o Kaká é foda. o Kaká era pra ter sido o líder da geração, tá ligado? Ele era pra... Mas assim, o Kaká tem a questão física. O Kaká passou muito por questões físicas, É que né? ele, inclusive, fazer uma menção honrosa aqui, acho que a gente tá gostando dessa expressão, né? Mas enfim, uma menção honrosa que o Kaká é o último jogador brasileiro melhor do mundo, em 2007, né? Então, assim, ele E antes de Messi e Cristiano, sabe? Tipo, ele é um divisor de águas ali, né? E o Kaká é um cara muito bom, enfim, é indiscutível a qualidade dele. Mas na seleção brasileira, acho que
Acho que a seleção brasileira de 2006 é uma decepção muito grande pra Pra geral. tudo, né? Então, eu acho que todo mundo que tava ali tem um peso hoje, tipo, quando a gente lembra, fala, pô, aquele seleção brasileira de 2006 era maravilhosa e tal, só que não rendeu nada. E assim, pensando em a Copa do Kaká era a Copa de 2010. E aí tem uma... Eu sabia quando eu tinha 12 anos ali, 12 anos, eu descobri o que era a palavra pubis, porque o Kaká lesionou o pubis, e eu não sabia o que era pubis. Até hoje eu não sei onde é. Hoje em dia mas eu todo sei que mundo ele é lesão lesionou no pubis. lesão no pubis. Mas é isso, então o Kaká ele foi muito prejudicado, porque assim, querendo ou não, 2006 foi uma decepção pra geral, mas a Copa de 2010 talvez fosse a Copa de Elano e Kaká, sabe? Que eram os jogadores que estavam bem nos seus clubes à época. Mas assim, infelizmente, muito talentoso mesmo. Talvez se não tivesse sofrido tanto com lesões, teria sido um nome. Mas aí depois ele ainda volta pro São Paulo. Teve uma temporada muito boa no São Paulo em 2013, 12, 13, sei lá. Acho que é quando o São Paulo... 13. Quando o São Paulo tava meio mais ou menos... 13 ou 14. Eu tô perdendo no tempo. Mas ele não ganhou a 10ª, né? Não, acho que não. Não, então talvez seja 14. Mas é isso, 14, e aí, tipo, ele ajudou bastante o São Paulo e tal, porque ele é muito diferente. Acho que a gente não vai discutir a qualidade dele, a gente só vai discutir um pouco em relação à seleção brasileira. Talvez, assim, um dos jogadores mais talentosos da história do futebol brasileiro, assim. Exato. Que esse eu acho que é assim, Ganso, a gente consegue enxergar uma razão, Pato também. Mas o Kaká não foi por culpa dele, entendeu? Ele não rendeu na seleção brasileira tanto quanto podia. Talvez tenha até rendido, ok, assim, mas... Não foi nada, tipo, que talvez a gente quebra a nossa expectativa. Exato, talvez Enfim. seja isso. E pensando na geração de 2006, que foi a decepção, a gente pode trazer o Adriano aqui? Mano, o Adriano me dói muito falar dele, porque o Adriano, já que a gente tá falando de Copa América, inclusive, tem o gol dele, né? Que é o de 2004, que é um dos gols que eu mais comemorei na vida. Eu tinha meus 9 anos naquela época. E a Argentina ganhando de 2-1 e tal, ele faz aquele gol no último minuto, leva pros pênaltis e o Brasil é campeão da Copa América. Ele é indiscutível, né? Tem o apelido de imperador, ele conseguiu esse apelido de imperador na Inter, né? Só que ele passou por muitos problemas pessoais, e aí acho que é muito difícil a gente julgar, porque, tipo, porra, é um bagulho pessoal, entendeu? Ele sofreu muito com isso, e todo mundo tem um pouco desse sentimento, pô, o Adriano podia ser absurdo. Só que ao mesmo tempo a gente não pode julgar porque é um negócio pessoal, entendeu? Tem um pouco de ressalva pra falar dele. Mas é isso, tipo, o cara joga muito. Pô, o chute dele era bizarro. Adriano e Kaká é uma coisa assim, poderia ter sido mais. Não é que não render... assim, deixou um gosto de quero mais. É que ele poderia ser um dos maiores, tipo, junto com o Ronaldo, obviamente, centroavantes da história da seleção brasileira. Mas teve algumas coisas que aconteceram. Motivos de força externa, não foi. E se a gente trouxer aqui Edmundo, o animal? Pô, esse daí porque ídolo, né, de Vasco e Palmeiras, era pra render ali, mas aconteceram algumas coisas no meio do caminho, nem sei direito, né? É que assim, ele não foi convocado pra Copa de 94. E foi dado como uma injustiça, então, assim, não que tenha faltado, infelizmente, porque ganhamos a Copa de 94, ganhamos bem, inclusive, mas ele teria feito parte daquele time, e em 98 ele joga, só que ele é banco do Ronaldo, e assim, gente, Copa de 98, eu nasci em 98, pra mim é um grande desastre, inexplicável, e aí depois não se firmou, não continuou, e também pegou uma geração muito forte, uma geração muito consolidada, então ele ficou ali no meio do caminho, talvez, entre o Ronaldo e o Rivaldo, e ele ficou no meio do caminho. É isso, a gente tava vendo, né, que tipo, todo mundo achou que ele pegaria a vaga do Romário, né, e aí na verdade o Zagallo não escalou ele, então assim, é uma grande... incógnita ali, mas é outra coisa. A gente não julga a qualidade do cara, porque ele é ídolo, ele é o animal, não é à toa. Mas na seleção, por alguns motivos, que a gente talvez nunca vá descobrir de fato, não foi aquela coisa que ele poderia ter sido. E pensando em jogadores que não dá pra discutir o nível técnico, né? Temos aqui o Rogério Ceni, que não conseguiu se firmar. Assim, não teve história na seleção brasileira. É isso, acho que o Rogério Ceni sempre tem essa rivalidade, né? De, reserva do Marcão, né? Os palmeirenses sempre falam isso. E aí o São Paulo diz, mas não precisa de seleção pra falar que é o melhor do mundo. Enfim, em 2002, terceiro goleiro, né? E foi lá, tipo, era Dida, Marcos e Rogério Ceni. Só que, assim, em 2006, tem algumas histórias, né, do Rogério que ele era bem certinho, digamos. Ele nunca gostou desse negócio, dessa resenha. E ele pegou a geração resenha. Ele não pegou a geração igrejinha, não. Era a geração resenha. Mano,
gostava de rolê, e o Rogério sempre foi certinho. Então eu acho que isso também pode ter atrapalhado um pouco dele mesmo, até pra desempenhar bem na seleção, às vezes ele, enfim, por algum motivo não deu. Em 2006 ele foi convocado também, né, jogou até um pouco, só que tem uma estatística, ele levou quantos? 17 gols, né? Ó, em 14 jogos com a amarelinha ele sofreu 17 gols. Então é isso, sempre vai ter essa discussão de eterno reserva do Marcão, e eu acho muito bizarro isso, porque assim, o Marcos e o Rogério se adoram, eles, mano, sempre zoam e sempre conversam sobre essas coisas, e aí os caras ficam tipo, ai não, porque não sei o que. Gente, não tem briga, a gente tem que ser agradecido, abençoado, porque a gente tem muito goleiro bom na história do Brasil. Tudo bem que agora não muito, né, porque eu não gosto do Alisson. Não gosto do Alisson, nem do Ederson. O Ederson eu prefiro, mas tipo, o Alisson, eu sei que é uma opinião... E assim, o Alisson rende muito no Liverpool. Indiscutível. Essa última temporada, por exemplo, essa última temporada ele foi bem discutível no Liverpool, mas aí chega na seleção brasileira, acaba sendo... Então, eu postei um tempo atrás, até antes da Copa de 22, eu postei assim, opinião impopular. Eu não confio no Alisson no gol da seleção brasileira. Aí eu descobri que não era uma opinião impopular. E agora, nesse momento, é muito mais popular você não gostar do que gostar. Então, ele levou o gol agora contra os Estados Unidos, né? Tipo, mas assim, acontece, é um gol que é amistoso, beleza. Só que assim, falando por mim, eu nunca tive, nunca senti confiança nele pra estar no gol da seleção, porque tem aquela coisa, ele não faz uma defesa difícil, quando precisa dele, ele não aparece. Ele vai fazer o feijão com arroz? Vai. Só que quando é pra fazer, na seleção brasileira, tá, gente? Calma. Na seleção brasileira, aquela bola do De Bruninho contra a Bélgica, eu até hoje acho que se fosse o Cássio, pegava. Eu adoro. Se fosse o Cássio, pegava. A máxima. Se fosse o Cássio, pegava. Mas eu acho que assim, dado o momento da seleção brasileira hoje, talvez qualquer jogador renda mais no seu clube do que na seleção brasileira. Mas a gente tem alguns exemplos muito grandes que as pessoas estão trazendo que, para além desses jogadores estrelas que a gente trouxe aqui, Vinícius Júnior, que tem rendido menos na seleção do que o Rodrigo, por exemplo, que rende menos no Real Madrid do que rende na seleção brasileira, tá ligado? Então, tipo, ele é um jogador importante na seleção brasileira, que sabe vestir a amarelinha. Sim. Mas assim, hoje, no contexto Real Madrid, banco. Sim, mas eu acho que, tipo, nesse momento que a gente tá em reformulação, acho que a gente tá muito nessa... O Dorival tá muito nesse ponto, né? Nesse momento de montar tudo de novo, de entender a posição de cada um e... tendo que se adaptar sem o Neymar, né? Que é indiscutível, gente. Eu sei que o Neymar todo mundo critica, porque, enfim, ele faz várias coisas. Mas dentro de campo, a qualidade dele é indiscutível e ele faz falta pra seleção brasileira. E sempre rendeu na seleção brasileira. Exato. Pode ser que você fale assim, não, mas não ganhou nada, não ganhou Copa, não ganhou assim. Mas assim, o Messi demorou quantos anos pra ganhar uma Copa também, sabe? Exato. Infelizmente é capaz do Neymar ser um participante da Fazenda do que melhor do mundo daqui pra frente. Mas a gente ainda tem uma esperança, assim. E, por exemplo, o Neymar no jogo contra a Croácia, ele fez o que tinha que ser feito. Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, enfim. Hoje, e faz um tempo, né, é só o Neymar e é ele que tem mais qualidade indiscutível. E agora é torcer pra Copa América ser o divisor de águas da carreira do Vinícius. Vinícius Júnior, torcemos por você. A gente quer que parem de criticar, a gente não quer que esse vídeo aqui você entre na nossa lista, entendeu? A gente quer o quê? A gente quer ser contrariado. E tem muito tempo pra isso, inclusive Copa América vai começar aí, já tá começando, já começou, enfim, tô indo pra ver o Brasilzão e mudar a história do Vinícius Júnior na seleção brasileira. Mas é isso, se você lembra de algum jogador estrela que não tenha rendido tanto assim na seleção brasileira, não vale colocar Arouca, Durval aqui não, tá? Ai, nossa, não sei. Não. Queremos aqui um jogador estrela que você pensou e te frustrou. Deixa aí nos comentários. É isso, gente. É nóis. Compartilha o vídeo aí, manda aqui, conversa com nós, manda pra todo mundo. Tamo junto.